Vamos lá, meus amores, tudo bem? Me chamo Andressa, aqui é o canal Ser Íntegro e tá gravando. Hoje a gente vai pra pergunta e resposta. E eu não anotei aqui o número, mas saiba você que tem essa e tem muitas outras aqui só aqui no canal, tá bom? Sobre pergunta e resposta. Pergunta e resposta é, você vai mentalizar uma pergunta e a gente vê aqui o que sai na mesa. E como é uma leitura coletiva, você vai precisar adaptar, tá bom? De acordo com a pergunta que você fez. Certinho? Se quiser algo mais específico, aí você me chama no particular. Fica bem mais específico, mais detalhadinho pra você. Que aqui é uma leitura geral, tá bom? É isso. E meu contato fica na descrição. Certo? Mais alguma coisa? No canal a gente sempre treina a nossa intuição, tá bom? Por isso que não é por tema, é por número. Escolhe a playlist e vai no número que você intuir. Vamos lá, meus amores. Aqui vão ser 5 cartas. Montanha. A lua. A mulher. 2 cartas aqui com o seu Zé, a cobra. E o homem no fundo do baralho. Seu Zé aqui no oculto e na solução, tá? Não é assim, não é assim. Me perdoe. Confirma no oculto. Notícias breves na solução. Perigo ou dificuldade no caminho, no fundo do baralho e a consulente. Vamos lá, pergunta e resposta. Para que você perguntou e a gente vê o que sai aqui. Saiu aqui a montanha no passado. Eu vou me cobrir aqui que eu tô com frio, tô de cobertorzinho nas pernas. Que eu tô com essa jaqueta, eu tô com frio. A montanha aqui no passado, ela me fala de um excesso de materialidade aqui. Um excesso de materialidade. O que é? Não sei. Então vamos por assim, o excesso de materialidade pode ser um excesso de trabalho, pode ser um excesso de estudo, pode ser algo em excesso aqui, comportamento em excesso, porém virado só para uma área da vida. Então é como se fosse um excesso de trabalho, um excesso de estudo. Como saiu a carta da mulher aqui e saiu a carta da consulente ali, me fala assim, como se fosse assim, uma mulher que deixou de ser mulher quando vira mãe. Então é o excesso de mãe e a falta da mulher. Acho que vocês entenderam, é possível. Entendeu? Deu pra entender, né? A gente fala assim, que às vezes a mulher ela vira mãe em tempo integral e ela esquece dela. Um excesso aqui também. Um excesso de viver pro outro. Um excesso de cuidar da família e não cuidar de si. Isso é um excesso. São excessos de comportamento virado para uma área específica da vida. É isso aqui que tá falando passado. Eu abrangi o máximo possível, não tá para abranger mais do que isso. A lua é no momento presente. No momento presente fala assim para você observar o seu emocional aqui. Não digo só a sua intuição, a sua espiritualidade aqui, tô com dor nas costas, eu vou encostar, me perdoem. Ela me fala aqui do seu emocional. Saiu a carta da cobra ali. Eu já ia pedir outra carta, mas não precisa. Ela me fala aqui do seu emocional. Não é um emocional sofrido. É como se fosse... Ali no passado, você sabia mental e emocionalmente o que você estava passando. Talvez não tinha como ou porquê necessário para sair daquela situação, mas você sentia. Então vamos supor, é uma mãe aqui totalmente doada para o seu filho. Ela sentia aquilo, porém ela não conseguia sair daquilo, entendeu? Eu sabia que eu estava em excesso de trabalho e eu tô exausta, tô cansada, mas eu não consigo sair disso porque eu preciso, sabe? É um emocional coerente aqui com o passado. Porém, é como se me viesse, por causa das notícias breves, me viesse um convite no sentido assim... entendi. É como se fosse um conformismo ali, ó. Você tava aceitando. É assim mesmo. Quando vira mãe é assim mesmo, é 24 horas. Não dá pra ser mulher, tem que ser mãe. É um excesso de conformismo aqui. Porque a notícias breves aqui, quando eu olhei, ela me fala assim que você tá sendo convidada a mudar essa forma,
de ver, de fazer, de sentir algo aqui. Então, eu vou dar o exemplo lá da mãe. Ela se conformou naquilo, ela acabou acostumando, ela se conformou. É o excesso de trabalho, eu acostumei, eu acomodei aqui. É o excesso de estudo, eu acostumei, eu acomodei aqui. E a Notícias Breves me fala assim, de um convite a fazer diferente. Vamos fazer diferente, vamos pensar diferente. O que eu posso fazer de diferente aqui para sair desse excesso? Tem um excesso lá no passado. O que eu posso fazer aqui para sair do excesso? A Notícias Breves está fazendo esse convite para você. Porque a carta do Confirma ali, ele me vem no sentido assim, sabe quando eu busco no oculto aqui, sabe quando eu busco especialistas? Vamos supor que o meu financeiro aqui, eu tô dando muitos exemplos, porque eu não tem como eu saber o que é aqui. Eu busco um especialista, eu tô com o meu financeiro travado, e aí eu acostumei a ficar assim. E aí na Confirma ali, ele fala assim, eu tenho que buscar discernimento nisso, eu preciso buscar uma pessoa que possa me ajudar nesse financeiro. Então, Notícias Breves fala assim para você, você está recebendo um convite de olhar para o que precisa e fazer diferente. Eu estou olhando para o meu relacionamento mãe e filho aqui, e eu estou vendo que eu estou sobrecarregada. O que eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Você precisa identificar onde está a sobrecarga. É no financeiro? É no meu filho? É nos meus estudos? Onde está esse excesso aqui? Observa sua rotina, seu cotidiano e vê onde está o excesso aqui. Porque esse excesso é como se te atrapalhasse de não evoluir, mas de desenvolver outras áreas. Vamos por aqui. O meu financeiro está travado porque eu não sei lidar. Eu tenho que aprender ali. Quando eu aprendo, eu vejo que os meus relacionamentos de amizade estavam travados. Entende? Travado no sentido assim, como eu não tenho dinheiro financeiramente, tenho que trabalhar, e eu acabo não tendo momentos de lazer com os amigos. É como se fosse mais ou menos isso. É porque são muitos exemplos aqui, é muito aberto. Certo? Então, Notícias Breves está falando para você observar e questionar e buscar auxílio para esse excesso que você tem, que você está vivendo. Porque aqui no momento do presente, o seu emocional está te pedindo uma mudança no sentido assim, vamos fazer diferente. A gente já sabe como é sentir isso, vamos sentir coisas diferentes. A gente já sabe como é essa sobrecarga, vamos sobrecarregar diferente. Vamos viver diferente, não precisa sair de uma sobrecarga e entrar em outra, não é isso também, tava brincando, meus amores. Certo? Eu tenho uma outra carta aqui no meio. É um emocional aqui cansado de viver as mesmas coisas. Então eu tô no excesso de mãe. Eu diminuo esse excesso, porque agora eu aprendi com especialistas como diminuir. Eu não preciso estar 24 horas com meu filho. E às vezes ninguém fica 24 horas para nada, né? Não tem como. Tem como você dar a sua atenção 24 horas para uma coisa só. Talvez ali 1 hora, 2 horas. Saiu a casa aqui. 1 hora, 2 horas ali por dia. Mas com presença. Já tá ótimo. E aí eu consigo, as outras horas, cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar do serviço, dos estudos, sabe? Equilibrar um pouquinho mais as coisas aqui. Tirar e sair um pouco desse excesso. Saiu a casa aqui antes da carta da mulher. Voltou a cobra de novo. Eu entendi. Caraca, voltou a cobra de novo. Não voltou o homem, voltou o anel. Tá me falando assim, quando saiu a carta da casa, ela me fala de um acolhimento aqui. Sabe quando você se depara no sentido assim? Eu vou dar o exemplo da mãe, porque ele ficou muito forte aqui pra mim. E porque tem a mulher ali, tem a consulente ali. Eu fui tanto tempo mãe, vou ver 2 exemplos. Eu fui tanto tempo mãe que agora que eu tô voltando a ser mulher, não me reconheço. Eu preciso me reconhecer, então tá falando se acolha. Se acolha aqui. Eu fiquei tanto tempo no estado de sobrevivência com o financeiro apertado, que depois que eu fui buscar recursos e informações aqui, eu vi onde estava o meu erro. Hoje eu estou mais estável financeiramente e eu percebo o tanto que eu perdi aqui de vivências e experiências com outras pessoas, justamente porque o financeiro não estava equilibrado. Então tá falando, se acolha aqui.
Me veio uma percepção assim de quando eu me deparo de resolver esse excesso, eu resolvi um excesso aqui. Quando eu me deparo com a resolução e o tanto que eu perdi referente a isso, é como se me viesse uma dor, não é um ressentimento, é uma dor assim de... Me veio a frase do Neymar, saudade daquilo que eu não vivi, sabe? É uma melancolia aqui. Ai, obrigada, seu Zé. Me veio a carta da melancolia do seu Zé. A pessoa fica melancólica aqui. E aí tá falando assim, não, se acolha. Você fez o que você conseguia fazer. Você viveu o que você conseguia viver. A gente sempre dá o nosso melhor de acordo com a nossa consciência naquele momento. De acordo com as nossas experiências. De acordo com aquilo que a gente pode naquele momento. Entende? Se acolha aqui. Tá me falando muito de acolhimento. É que são vários exemplos, não tem como dar todos os exemplos, é muito exemplo. Mas vocês estão entendendo, eu tô passando a base, vocês pegam a base e colocam na questão de vocês, tá bom? E aqui saiu a mulher no possível futuro. Depois desse acolhimento, depois dessa mudança de atitude aqui, ela me fala assim, no sentido de novos ares assim. Tem coisas que eu não vivia e agora eu posso viver. Tem coisas que eu não fazia e agora eu posso fazer. Então, um exemplo do financeiro. Hoje, com o financeiro mais estável, já me acolhi, eu já entendi o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Hoje, com o financeiro mais estável, eu posso conviver mais com os amigos, ter momentos mais prazerosos entre amigos, o que eu não tinha antes, justamente porque o financeiro não estava bom, não estava equilibrado e eu precisava trabalhar muito para fazer o mínimo de dinheiro. Então, é nesse contexto aqui. E uma mãe, no sentido assim, perceber que hoje o meu filho está mais encaminhado, eu estou mais leve. Hoje eu posso ser mulher, no sentido de eu posso ir no salão, cuidar do cabelo, cuidar da unha, eu posso ir, sei lá, fazer uma massagem. Esses dias uma pessoa falou pra mim que fez uma massagem. Ela pode ir fazer uma massagem, ela pode ir no shopping só pra ir no shopping, porque agora ela tem um tempinho dela, entendeu? É nesse contexto aqui, meus amores, novos ares. Novas possibilidades de viver coisas que não vivia antes. É nesse contexto. Acabamos? Acabamos. Eu vou desencostar aqui da parede. Tava encostado. Tô com muita dor nas costas. É isso, meus amores. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. É esse daqui. Caso queira algo mais particular, mais específico para você, independente da área que você precise, seja de autoconhecimento, seja de desenvolvimento pessoal ou de relacionamento, você pode me chamar que eu consigo te ajudar. Um beijo. Meu contato na descrição. Até o próximo vídeo.